Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, mais uma vez, né? Mais uma vez. Vamos aqui continuar o nosso exame, né? Do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Só o versículo 23, 24, até o 26, 27... até o 27. Aqui a história é bem resumida, né? Como todos sabem, ontem nós estudamos acerca da revelação de Deus para uma pessoa, né? E vamos continuar com esse tema. Como todos sabem, Jesus, ele foi reconhecido como Deus, primeiro pelo leproso, né, que era judeu, e se você retornar lá em cima, no início do capítulo 8, vai ver que Jesus o ordena, né, para que ele procure o sacerdote, se apresente perante ele, pague lá a oferta que era devida quando uma pessoa recebia uma bênção daquela natureza, e para ser de novo, né, aceito no meio do convívio familiar dos judeus, ele precisaria passar por esse processo. Como todos sabem, todo aquele que tinha uma certa enfermidade, uma doença, alguma coisa desse tipo, eles eram desligados, né? Visto de forma que eles, no ponto de vista dos judeus, eles eram amaldiçoados, né? Ele estava sob uma condição de pecado, então ele era desligado. Quando uma pessoa recebia a bênção, sendo da tribo de Israel, ele retornava e era religado novamente. Isso aí lhe trazia alguns benefícios. Por exemplo, havia uma assistência social para todos os judeus, aqueles que necessitavam, estavam ali sem nenhuma enfermidade, né? Não estavam aí sendo subjugado pelo pecado na posição deles, no ponto de vista deles, eles eram beneficiados. Aqueles que estavam acometidos de algum pecado não gozavam desse benefício, tinham que pedir esmola para sobreviver. Mas esse homem aqui reconheceu, como nós já comentamos antes, reconheceu a divindade na pessoa de Jesus Cristo, né? Percebeu que Deus estava com ele, que ele tinha sua filiação ligada a Deus. O centurião, por sua vez, também um homem gentil, né? Certamente um romano também percebeu que Jesus realmente tinha sua filiação ligada direto com Deus. É verdade? Mas aqui, já no capítulo 8, versículo 23 em diante, uma coisa nos chama muita atenção, né? Porque o escritor diz que Jesus entra no barco, né? Ele entra no barco para atravessar de um lado para o outro, né? E as águas se levantam, né? Uma grande tempestade, o vento soprando, né? Para lá e para cá, e aí os discípulos ficam todos apavorados, porque a tempestade está a ponto de levar o barco a pique, e Jesus está muito tranquilo, dormindo, né? Dormindo. Todos sabem, né, que a história lá do Ocidente afirma que quando há tempestade, trovão, vento, né, as águas se levantam e tudo aquilo ali, esse movimento para eles é um movimento que testifica, né, que confirma a presença de um Deus, né? Os gregos, eles pensam dessa forma: quando há tempestade, vento, trovões, e aí o mar fica agitado, eles acreditam que Zeus está ali por perto, né? E o mestre estava lá, o Deus estava lá por perto,
e as águas estavam muito agitadas, né? Com aquela alegria de estar com o mestre em seus braços, ventos, esquece o seu ofício de temperar a terra com o seu sopro, e também vieram contemplar o mestre, né? E eles acordam o mestre: mestre, acorde, desperte, o senhor não está vendo, nós vamos perecer, o barco está indo a pique, né? Aí Jesus diz: homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? E a palavra de Deus diz aqui que ele repreende, né? Pede para que o mar se aquiete e o vento também. Eu acredito que ele não grita, ele usa aí a sua autoridade e fala de forma suave, como se estivesse falando a um amigo, e de repente, a bonança. A bonança, e alguém levanta a voz e diz: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que contraditório, né? Eles estavam andando com Jesus, Jesus ensinou a sua lei, eles viram os milagres de Jesus, e agora esse homem pergunta: que homem é este? Enquanto o leproso em um instante percebeu que aquele homem realmente era Deus, né? E também o centurião, certamente o centurião era um romano, também reconheceu que ele era Deus. Esse homem estava andando com Deus e não percebeu que aquele homem era Deus. Ele não percebeu. E veja só como é que acontecem as coisas, né? Como é que acontece? E quantas pessoas estão nessa condição? Que não conhecem a Deus, né? Eles estão ali juntos, eles cultuam, eles louvam, eles falam, eles ofertam, eles dizimam, eles consagram, eles jejuam, eles cantam, eles batem palma, ele faz tanta coisa, mas ainda não se encontrou com Deus. É como Jacó, né? A Bíblia diz que Isaac foi o pai de Jacó e o pai de Esaú, né? Isaac teve uma história com Deus, mas parece que a história de Isaac com Deus não influenciou em Jacó, né? E Jacó, ele era aquele metido a sabido, que queria levar tudo na vantagem, né? E por conta disso ele colheu uma certa consequência, porque na malandragem ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão. É bem verdade que o seu irmão já havia negociado esse direito com ele, né? Mas ele usou de uma certa malandragem. E por conta disso teve que sair fugindo para a casa do seu tio Labão. No caminho a história conta que ele se cansou e resolveu ali deitar um pouco, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, e ele viu naquele ponto ali que os anjos desciam e subiam, né? E quando ele acordou, ele chegou à conclusão que ali realmente era um lugar abençoado por Deus. Edificou ali um monte, edificou um altar, né? Fez aí um voto com Deus, que ele o serviria se Deus o abençoasse, para a casa do seu tio Labão. E aí todos conhecem a história, o tempo que ele levou para se casar com as duas filhas de Labão, como ele procedera, né? E o povo diz que ele foi abençoado por Deus, né? Mas Jacó não conhecia Deus. E Jacó, na casa de Labão, ele não procedeu, ele não agiu. O seu testemunho não era de alguém que havia se encontrado com Deus, né? Que havia reconhecido a pessoa de Deus. A Bíblia diz que Labão fez um acordo com ele, né? Para ele prestar o serviço, e as ovelhas que nascessem malhada era dele, e as que nascessem branca era de Labão. O que é que Jacó fazia? Ele, mais uma vez, ele usa de um artifício, né? Aquilo ali não vem da parte de Deus, ele usa de um artifício para que as ovelhas nascessem malhada. E a maioria nascia malhada por conta daquele artifício. Não era Deus abençoando ele, né?
E quantas pessoas estão enriquecendo aí, né? E diz, olha, foi Deus que me abençoou, eu estou assim, tá entendendo? É porque Deus pôs a sua mão, olha a chave aqui do meu carro, né? Vou orar por ele. Olha aí, pastor, pelo meu carro, né? E você não sabe a origem daquilo ali, como foi que chegou, né? Tanta gente passando as pernas nas outras pessoas, enriquecendo ilicitamente e dizendo que foi Deus que o abençoou. E Jacó fez a mesma coisa. Mas no dia em que Jacó se encontrou com Deus, ele mudou. Né? Não existe isso. A história revela que todo aquele que se encontra com Deus, ele não é a mesma coisa, ele muda. E na volta, quando ele foge da casa de Labão, ele se encontra com o anjo do Senhor. Não é verdade? Ele se encontra com o anjo do Senhor e ele luta, né? Luta porque ele quer alguma coisa de Deus, ele quer receber alguma coisa. E o anjo lhe toca na coxa, ele fica manco, né? O primeiro sinal de mudança, ele já não é mais o mesmo. Né? Todo mundo que via Jacó sabia que ele era bom das duas pernas, e agora ele estava mancando. E Deus muda o seu nome. Né? O nome de Jacó é um nome definido. Eu já vi um pregador dizendo que o nome de Jacó significa ladrão, usurpador, enganador. Nada disso. O nome de Jacó é um nome definido. Né? De um caráter definido. Agora, a partir daquele momento, Deus coloca o seu nome em Jacó. Você é Israel. Você é príncipe de Deus. Entendeu? Então, quando uma pessoa se encontra com Deus, tem que ter uma mudança. Né? Tem que ter uma mudança. Se você diz que é crente, que aceitou Jesus, e ainda está da mesma forma, se preocupe, você precisa mudar. Você tem que se distinguir, você tem que ser distinto, você tem que ser luz. Entendeu? E aí existe outra passagem também que nos fala do início, quando Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. E os 2 conheciam, entre aspas, Deus. Conhecia, entre aspas, Deus. E a Bíblia nos conta que os 2 foram oferecer lá as suas ofertas para Deus. Ó, foram oferecer a sua oferta para Deus, mas quando chegou na hora de oferecer a oferta, Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Mas não eram os 2 servos de Deus? Né? Não estavam os 2 ali, né, oferecendo as suas ofertas para Deus? Aí Deus disse, não. Como Caim percebeu que Deus não recebeu a sua oferta, a Bíblia diz que o seu rosto desfigurou. Ó, desfigurou o rosto de Caim. Deus disse, olha Caim, por que desfigurou o teu rosto, Caim? Por que desfigurou o teu rosto? É porque eu não aceitei a tua oferta? Eu não aceitei a tua oferta porque você procede mal, você tem um coração mau, você faz as coisas erradas. Está entendendo? Mas no dia que você fizer a coisa certa, eu vou aceitar a tua oferta. Entendeu? Então Deus sabe todas as coisas. Se não há uma mudança de vida, se não há uma transformação, se não há uma renúncia, está entendendo? Se não há obediência à palavra de Deus, se não há o amor a Deus, você pode cantar, você pode pular, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode fazer o que você quiser. Mas Deus não vai aceitar, é muito simples. Por que isso acontece, irmão Josimar? É porque você não se encontrou com Deus. Não se encontrou com Deus. A história revela que nos dias da igreja primitiva, a igreja de Cristo ela era distinta, era reconhecida por qualquer pessoa. Quando passava um cristão, as pessoas diziam, olha lá, aquele lá é cristinho, né? Eles zombavam, chamavam os crentes de cristinho, olha lá, aquele lá é um cristinho. Está entendendo? Eles eram reconhecidos, não tinham vergonha de levar a marca de Cristo. Agora hoje está muito difícil, né? Você passa na rua para você reconhecer um cristão, está difícil, porque
Nada mais é pecado, né? Nada mais é pecado, mas nós entendemos, e a Bíblia diz que essa transformação ela vem de dentro para fora. Entendeu? Você é por fora o que você tem por dentro. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Está entendendo? Tudo que está dentro reflete lá fora. Né? Não é o que Tiago disse? Tiago disse, olha, as obras, a fé sem as obras, elas são mortas. Está entendendo? Não adianta ter simplesmente a fé. Você precisa ter fé e precisa que as obras acompanhem. Isso vai refletir, vai comprovar que realmente você teve um encontro com Deus. Né? A palavra de Deus, ela transforma. Ela nem deforma e nem reforma. Ela transforma em uma nova criatura. Em uma nova criatura. Pense nisso. Viu? Não seja como esse homem que estava andando com Jesus, estava dentro do barco, viu os milagres, acompanhou tudo que Jesus fez. E no momento que Jesus se levanta e manda o vento e o mar se acalmar, ele pergunta, que homem é este? Bom, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É falta de intimidade com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas por aí porque não querem conhecer a Deus, né? Não querem conhecer a Deus, porque se conhecer a Deus, se for buscar a fundo quem é Deus, vão descobrir que estão reprovadas, né? A luz da palavra de Deus vai dizer para ele assim, olha, você está muito fora. Está entendendo? E este é o mal. Este é um mal perigoso, porque Israel andou com Deus 40 anos no deserto e não conheceu a Deus. 40 anos aquele povo morreu no deserto, não tomou posse da bênção, porque eles não conheciam a Deus. Se você não conhecer a Deus, você está perdendo seu tempo, também não vai tomar posse da bênção. Entendeu? Deus só tem bênção para aquele que conhece e reconhece o seu senhorio. Faça isso enquanto é tempo. E eu quero deixar com você esta mensagem. Busque conhecer a Deus. Ele disse, né, erreis por não conhecer as Escrituras. E eu espero que Deus nos conceda uma nova oportunidade.